Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Larissa Gonçalves, sou médica e estou aqui para conversar com você sobre compulsão alimentar. Você sabe o que é compulsão alimentar? Quais são os erros que levam à compulsão? Então, fique até o final desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais informações possam chegar a mais pessoas e que possamos impulsionar esse vídeo. Lembre-se, inscreva-se no canal, é muito importante para que esse vídeo seja impulsionado. E vamos lá, vamos falar sobre compulsão alimentar. Quem é que nunca teve um episódio de compulsão alimentar, que teve aquela fome e comeu até se sentir pleno, com saciedade? Várias vezes até a gente tem uma certa satisfação em comer assim e levar essa sensação de plenitude. Só que isso tem que ter cuidado para que esses episódios de compulsão alimentar não se repitam com frequência, porque isso gera um transtorno alimentar e vai gerar a obesidade. A definição de compulsão alimentar é comer excessivamente grandes quantidades de alimentos com alta ingesta calórica, pelo menos por um período de 2 horas, ou ter a ingesta de grande quantidade de alimentos e ter a sensação de perda de controle. Eu começo a comer uma coisa, quero comer outra e não consigo parar. Isso é compulsão alimentar. E ela se transforma em um transtorno alimentar quando esses episódios de compulsão alimentar acontecem por mais de uma vez por semana e por períodos repetidos em 3 meses. Se começa a ficar muito frequente esses episódios de compulsão alimentar, aí nós já temos que procurar um especialista para poder tratar. Então existe tratamento, existe as causas que levam, que é isso que nós vamos conversar agora, para a gente poder detectar alguns erros que nós cometemos com a nossa dieta que podem levar à compulsão alimentar. E essa compulsão, ela é essa fome exagerada, com grande quantidade de comida, com a sensação de perda de controle da alimentação, e depois ela pode vir associada com um sentimento de culpa ou de vergonha por ter comido demais, uma sensação de mal-estar. Agora vou engordar, agora não estou legal, por que eu fui fazer isso? E começa um processo de martirização pelo fato de ter comido grande quantidade de comida. Isso é muito frequente na população, tem várias causas e ela é tratável e você mesmo pode fazer o diagnóstico. Se for um caso mais sério, que fugir dessas causas mais simples, aí sim precisamos procurar um especialista e tratar a compulsão alimentar. Às vezes até mesmo com remédios antidepressivos ou ansiolíticos para poder tratar a compulsão alimentar. É sempre interessante, pessoal, e não podemos ter vergonha de conversar sobre questões emocionais, de buscar ajuda, de procurar conversar com um psicólogo ou com um psiquiatra, qualquer situação emocional que esteja te desequilibrando, porque nós precisamos ter equilíbrio, ter inteligência emocional e ter equilíbrio para ter uma excelente saúde, uma excelente autoestima. Então precisamos sempre ter esse autoconhecimento e estar buscando soluções para questões que às vezes são simples da gente resolver. É que quando a gente está dentro do problema, a gente às vezes não consegue enxergar a solução para ele. Mas muitas vezes a solução está muito próxima de você, certo? Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com quem você ama, para poder impulsionar esse vídeo para que mais pessoas possam ter informações sobre saúde. A compulsão alimentar, ela acomete várias pessoas, podem ser homens, mulheres, em qualquer faixa etária. Então tem causas que levam a essa compulsão. E quais são? Por exemplo, você ficar entediado, você ficar lá na frente da televisão
o dia todo, aí resolve abrir a geladeira e começa a comer uma coisa, começa a comer outra, começa a comer outra. Isso é um episódio de compulsão alimentar. Tá? Então temos que evitar esse tédio e fazer com que isso busque prazer através da comida. Tá? A gente sabe que a comida ela é importante para a nossa vida e ela tem que ter um equilíbrio. Ela não pode ser a única fonte de prazer, senão você vai acabar engordando, vai acabar ficando obeso, sobrepeso e trazendo aumento de pressão, alterações cardiovasculares e uma série de problemas para a sua saúde. Então vamos evitar isso. O alimento ele tem que ser saudável, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser palatável, ele tem que ser gostoso, mas também tem que ser ingerido com equilíbrio. Então nós devemos beber água, bastante água, para não deixar o nosso estômago sempre vazio, porque o estômago vazio ele tem uma sensação de fome. Quando o estômago vazio ele aumenta muito o hormônio libera muito o hormônio que é a grelina, o hormônio da fome, e diminui muito a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se tu passa muito tempo sem tomar água, às vezes o organismo confunde a fome com a sede, porque o centro da fome e o centro da água são muito próximos. Então, nós precisamos manter o nosso corpo hidratado. Primeira coisa para evitar a compulsão alimentar. Segundo, fazer um planejamento alimentar. Eu vou sair de casa de manhã, ou eu levo as minhas marmitas, ou eu já sei aonde eu vou comer, eu já vou sabendo o que eu vou comer no lanche da tarde, no lanche da manhã, o meu almoço, ter um planejamento alimentar para evitar comer coisas fora do seu planejamento, que isso pode levar a uma compulsão. Evitar dietas restritivas, muito tempo sem se alimentar, ou pular refeições pode fazer com que o organismo tenha muita fome e essa fome exagerada leve um período de compulsão alimentar. Aliás, as dietas restritivas ou o jejum prolongado são as causas mais comuns de pessoas normais terem compulsão alimentar, ou seja, uma pessoa que geralmente não tem, mas por pular a dieta ou por não comer adequadamente ou fazer uma dieta muito restritiva, desenvolve esse período de compulsão alimentar. Então, não beber água, fazer o planejamento alimentar, evitar as dietas restritivas ou o jejum prolongado. O sono, muitas vezes a restrição do sono, pessoas que trabalham à noite, pessoas que ficam muito tempo acordadas, elas acabam trocando o sono pela comida. Então, a falta do sono, tá, desregula o organismo e faz com que a pessoa se sinta cansada, e esse cansaço ela tende a ter a saciedade através da comida. Então, esse ciclo prejudica muito. Então, para evitar a compulsão alimentar, também é necessário o equilíbrio do sono. Ingerir alimentos que sejam ricos em aminoácidos, o ovo, o frango, os vegetais folhosos que têm aminoácidos, que têm os selênio, o zinco, que têm os micronutrientes necessários para a produção dos neurotransmissores. É muito importante a gente ter uma adequada produção dos neurotransmissores. Por exemplo, ingerir aminoácidos, a colina, a tirosina, o triptofano, para que haja a produção dos neurotransmissores, que são as serotoninas e a dopamina, porque tem que haver essa liberação, tem que haver o substrato para produzir os neurotransmissores, para que a gente tenha a liberação das endorfinas, que são os neurotransmissores do prazer, tá? E da motivação e do prazer. Então é muito importante se alimentar adequadamente. Outro aspecto para poder evitar a compulsão alimentar, equilíbrio nas emoções, perceber, isso é muito importante, perceber se você está comendo porque tem fome ou você está comendo as suas emoções. Então essas dicas são dicas poderosas de autoconhecimento que você tem que identificar, porque muitas vezes você come as suas emoções. Então não coma as suas emoções.
tenha um planejamento alimentar. Não faça dietas restritivas. Coma com prazer, de forma adequada. Você já comeu, almoçou e está com muita fome à tarde, resolveu comer uma maçã para poder encher seu estômago, para ver se que passa aquela fome. E aí você comeu aquela maçã, não deu meia hora, parece que tem um buraco no estômago. Aconteceu isso já com você? Comigo já aconteceu. Por que que acontece isso? Porque o carboidrato, ou a fruta, que tem a frutose, que vai se degradar em glicose, ela tem uma absorção muito rápida. Então, quando você está com muita fome, tenta introduzir na sua alimentação a fruta, mais um sanduíche que tenha um queijo, que tenha um pedaço de frango, para que haja o carboidrato associado à proteína, porque a proteína ela traz a saciedade, ela traz um esvaziamento do estômago mais lento. Então evita a compulsão, senão tu vai comer a maçã, tu vai comer a outra maçã, tu vai comer a outra fruta, vai comer e nunca vai ter essa saciedade. Então precisa ter alimentos que te tragam saciedade. Essas foram dicas da compulsão alimentar. Como você deve se alimentar? Faça um planejamento alimentar, não coma as suas emoções, cuide para não ficar sobrepeso e nem ter obesidade, para manter uma saúde em dia. E até o próximo vídeo.